Olá, crianças do segundo ano A, como vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam conseguindo realizar as tarefinhas. Então, olha só, antes da prof começar a explicar as atividades da semana 28, que é essa daqui, quero falar para você da capinha da atividade dessa sequência. Né? Vocês sempre percebem que a prof manda uma capinha coloridinha, bonitinha, tal. Mas dessa vez eu quero ver o colorido de vocês. Como vocês estão na pintura aí? Por isso que a prof mandou essa capinha em preto e branco para você colorir bem bonito e bem caprichado e mandar de volta a capinha para a prof, beleza? Então, essa capinha tem a temática das nossas apostilas, que nós estamos falando sobre o folclore, né? Então, aqui a gente tem alguns personagens do folclore, certo? Então, capricha aí na pintura e mande novamente com as atividades. Então, vamos às atividades. Então, vocês perceberam na apostila anterior que nós falamos sobre uma lenda do folclore, que foi a lenda do Saci. Mas eu acho que vocês devem ter se perguntado, mas por que a gente está trabalhando com Saci? O que é o folclore? Então, a prof colocou uma definição aqui sobre o que é o folclore. O folclore é um conjunto de tradições e manifestações populares constituído por lendas, que são as histórias, né? Os mitos, que são aquelas coisas assim que as pessoas acreditam que acontecem, mas nem sempre é verdadeira. Os provérbios, as danças e os costumes, que são passados de geração em geração. A palavra, né, folclore, tem origem em inglês, em que folklore significa sabedoria popular. O folclore é comemorado no dia 22 de agosto, tá? Então, assim, quando se você estivesse na escola, a gente ia ter um trabalho bem mais aprofundado, né, sobre o folclore. É uma data onde a gente lembra o sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu tenho certeza que os pais de vocês, ou até mesmo vocês, já ouviram falar, já assistiram algumas histórias. Então, um exemplo bem claro do folclore para nós, o folclore brasileiro, é o sítio do Pica-Pau Amarelo, onde ali aparecem várias histórias, vários mitos, né? Várias lendas, em cima de todo um enredo, de toda uma contação de história que é bem legal. Se você ainda não conhece algumas histórias do sítio, pesquisa aí no YouTube que você vai achar bastante coisa. Pesquisa lá, sítio do Pica-Pau Amarelo, vai aparecer bastante coisa. No folclore brasileiro, se fala de parlendas. O que são parlendas? As parlendas são versinhos rimados com a temática infantil e são recitados em brincadeiras infantis. Todo mundo acha que já pulou corda, né? E lá na corda você, às vezes, vai pulando corda e alguém tá cantando a musiquinha. Suco gelado, cabelo arrepiado, qual é a letra do seu namorado? Ou entre outras musiquinhas, né? Esses versinhos que são ritmados, às vezes cantados, são chamados de parlenda, tá? Então, aqui a prof trouxe algumas parlendas aqui. Se você já conhece, pode falar junto, pode fazer leitura junto com a prof. Se não conhece, ouça a leitura ou leia com atenção. Então, essa parlenda aqui, no post-it laranja, é uma bem conhecida. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7 e 8, comer biscoito. 9 e 10, comer pastéis. Eu acho que vocês já devem ter ouvido essa parlenda, né? Depois essa aqui, ó, no post-it verde. Corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Então, vocês vão percebendo nessas parlendas que a prof vai recitando para vocês que todas elas têm rimas. Elas são versinhos, igual fala aqui, ritmados, né? Elas têm ritmo, recitados e também tem rimas. Tem aquelas palavras que terminam com o mesmo som, lembra? Essa aqui, ó. Esse aqui eu acho que os pais, quando vocês eram bebês, brincavam bastante, ó. Dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo e mata piolho. Próximo aqui. Esse aqui, além de ser uma parlenda, é um ditado, né? Que quem cochicha, o rabo espicha, come pão com larga tixa. Olha essa outra.
Hoje é domingo, pede cachimbo. Cachimbo é de ouro, bate no touro. Touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Reparem que ela é bem gostosinha de ler essas parlendas, né? Devido ao ritmo dela e as rimas, né? Elas se combinam. E a última, muito conhecida. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Então, pode ter certeza, pergunta para os seus pais aí qual dessa eles conheciam. Se não conheciam todas, praticamente todas eles conheciam. E vocês também, com certeza, já devem ter ouvido muitas dessas parlendas. Uns falam desses versinhos, né? Agora que você já conhece sobre folclore e parlendas, responda algumas questões. Então, quando a gente coloca algumas questões para vocês responderem, é com a intenção que tudo que vocês ouvirem na leitura da prof, que seu ajudante lê para você, ou que você mesmo leia, que você preste atenção no que está sendo lido, para a gente poder interpretar. Interpretar quer dizer o quê? Você ouvir a leitura ou ler e entender o que você leu. Então, vamos ver se você entendeu e prestou atenção na leitura. Marque com um X aquilo que faz parte do folclore. No folclore existem os mitos? Folclore existem parlendas? Festa junina? Lendas ou carnaval? Segundo o que a gente leu aqui, qual dessas coisas fazem parte do folclore? Então, leia as opções de novo e marque o X naquelas coisas que fazem parte. São mais de uma, tá? Não é só uma. Letra B. Você já tinha ouvido falar alguma das parlendas acima? Circule as quais você conhecia. Então, se tem alguma dessa parlenda que você conhecia, você vai pegar o seu lápis lá e vai circular aquelas que você já tinha ouvido, tá bom? Leia novamente a parlenda azul e circule nela as palavras que rimam. Na verdade, acho que um azul que saiu meio verde água, né? Então, é esse aqui, ó, tá? Quem cochicha o rabo espicha, come pão com largatixa. Quais são as palavras que, quando você fala, o som sai o som igual, ó? Quem cochicha o rabo espicha, come pão com largatixa. Lembram que rimas não são só letras iguais no final, mas sim o som. Então, aqui, ó, tem 3 palavras que tem o som igual no final, que terminam com ixa, tá bom? Vamos lá, próxima atividade agora traz matemática. Matemática. Então, lembrando, crianças, vocês estão assistindo os vídeos da prof, tá? Vai pausando, vai assistindo, faz, escuta a explicação da prof, né? De acordo com a prof explicou, pausa, responde. Depois de responder, dá o play e continua assistindo. E se esses vídeos estão sendo útil para você, né? Não curte lá, não custa dar uma curtida no vídeo da prof, para a prof saber quem são as pessoas que estão assistindo o vídeo da prof. Isso é bem importante, tá? A prof tem gravado os vídeos, né? E aí a prof não sabe se está sendo útil, se está ajudando. Então, curte o vídeo da prof lá também no YouTube, tá bom? Olha lá. Vamos trabalhar em matemática o calendário, tá? Quem veio fazer aquela atividade, né, de sondagem, viu que tinha a última questão de matemática que era sobre o calendário. Muitas pessoas ali deram uma patinada no calendário. Então, a prof achou por bem a gente dar uma retomada no calendário. Coisas que a gente vem trabalhando desde o primeiro ano, que eu lembro muito bem, tá bom? Então, queridos pais, é importante ter um calendário em casa para as crianças acompanhar a passagem do tempo, né? A gente sabe com a questão da tecnologia, a gente vê o dia, o horário, tudo pelo celular. Mas é importante a gente ter um calendário físico em casa, tá bom? Cola na parede lá um calendário para você acompanhar a passagem dos dias, a passagem dos meses, do ano. Repare que nós já estamos no calendário do mês de agosto, crianças. Agosto, se você não lembra, vamos contar lá qual é o número do mês de agosto. Lembram que um ano tem 12 meses, vou escrever aqui em cima. Tem 12 meses, né? Vamos ver qual é o número do mês de agosto. Vamos começar falando lá desde janeiro. Então, janeiro é mês 1, fevereiro, mês 2, março, mês 3, abril, mês 4, maio, junho,
julho, agosto. Meu dedo parou no dedo 8. Então, agosto é conhecido como o mês do número 8. De 8 para chegar no 12. Quantos meses falta para acabar o ano? Aí já é algo para você pensar. Continue contando. Memoriza 8 na sua cabecinha e continua contando. 8, 9, 10, 11, 12. Nós sabemos que o ano tem 12 meses. Então, 8 para chegar no 12, faltam 4 meses, né, para acabar o ano. Se bem que agosto já tá no final. Então, a gente já pode contar que faltam 3 meses para acabar o ano. Passou rapidinho esse ano, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer neste calendário é completar com os numerais do mês de agosto. O mês de agosto, o último dia dele é 31. Não existe mês que tem 32 dias, gente, tá? Então, crianças, viram até o 31? Não tem que escrever mais nada. Os meses do ano, né? Tem uns que tem 30 dias, outros 31. Mês de fevereiro, às vezes, tem 27 dias, né? Então, olha só. Viu? 31, não pode escrever mais nada, mesmo que tenha quadradinho aqui. Não existem meses com mais de 31 dias, tá bom? E aí, no calendário, você observa que aqui em cima está escrito o nome dos dias da semana. Lembram dos dias da semana? Tinha lá uma musiquinha que a prof cantava, né? 7 dias a semana tem, quando uma acaba, outra logo vem. 7 dias a semana tem, quando uma acaba, outra logo vem. Então, a gente fala os dias da semana. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Gente, não é porque os dias da semana estão assim que você vai acompanhar os dias da semana assim, tá? Aqui, ó, esses números são os dias que vai ter domingos, os dias do mês que vão ser segunda, os dias do mês que vão ser terça, quarta, quinta e sexta. Mas você acompanha a passagem do tempo dos dias da semana olhando assim, ó, nas linhas, na horizontal, nas linhas deitadas, tá? Ordem de sequência numérica, crianças, tá bom? Lá na provinha, a prof percebeu que tinha crianças olhando o calendário assim, né? Na ordem numérica, depois do 1 não vem o 8. Depois do 8 não vem aqui outro número, né? Na ordem numérica, os números a gente precisa observar assim, sempre assim. Então, isso aqui são chamados de semanas, ó. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana e quinta semana. Então, o mês de agosto tem 4 semanas e meia, né? Porque a quinta aqui são 3 dias só. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é completar com os números, na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, completa até chegar ao 31. Lembra que não existe meses com mais de 31. Depois que você completou o calendário, algumas coisinhas que você vai fazer, olha só. O mês de agosto tem várias comemorações. Então, o mês de agosto, né, tem várias coisas que são comemoradas, são lembradas, tá? No dia 8 de agosto, foi lembrado e comemorado o Dia dos Pais. Dia 11, que você vai estar escrevendo aqui, foi o Dia do Estudante, foi o dia de vocês, né? Dia 22 foi comemorado o Dia do Folclore, né? Foi lembrado o Dia do Folclore brasileiro. E dia 25, que é o número que vocês vão escrever aqui, foi o Dia do Soldado, né? Então, essa semana, até que a prof gravou o vídeo, foi comemorado o Dia do Soldado, tá bom? Então, esses dias que foram lembrados. Então, de acordo com essa legenda aqui, ó, vocês vão pintar essas datas comemorativas, esses dias que foram comemorativos. Então, que dia foi o Dia dos Pais? Dia 8. Então, no dia 8, você vai pintar o quadradinho de que cor? Amarelo, tá? Pinta aí, pega o seu lápis amarelo. Dia do Estudante, dia 11. Quadradinho do dia 11 vai pintar de azul. Dia 22, folclore, pega o lápis vermelho, pega lá e pinta o quadradinho de vermelho. E dia 25 do soldado, de verde, pinta o quadradinho de verde, tá bom? Isso para vocês saberem alguns dias comemorativos também. Leia no calendário o nome dos dias da semana, depois complete escrevendo os dias que vêm depois, tá? Dias da semana são os nomes. Quando falar dia do mês, são os números. Repetindo,
Dia da semana, nome dos dias. Dia do mês, números, tá bom? Dia da semana. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tá? Dias da semana. Dia do mês, números. 1, 2, 3, 4, até o 31 dia do mês, tá bom? Então, aqui você vai escrever o que vem depois de sábado. Pensa lá. Depois do sábado, mas professor, mas não tem nada aqui. Lembra que 7 dias uma semana tem? Quando uma acaba, ela começa de novo. Se depois do sábado começa a semana de novo, ou depois do sábado é isso mesmo, domingo. Depois de terça, não lembro, olha aqui, vai fazer a leitura. Depois de domingo, depois de quarta, depois de sexta, depois de segunda e depois de quinta, você vai escrever os dias do lado. Certo? Pausa o vídeo, faz essa atividade aí, prestando bastante atenção no calendário. Continuando, número 3. Este calendário é de qual mês? As informações com o nome do mês do calendário sempre estão escritas no calendário, no desenho, em cima, tá bom? Qual mês é o mês de calendário? Mês 5, que é o mês de maio? Mês 7 de julho? Mês 8 de agosto ou mês 1, que é janeiro? Qual é esse mês aqui? Aí, quantas semanas tem o mês de agosto? A prof contou com vocês aqui, ó, quantas semanas tem o mês de agosto, tá bom? Vai responder aqui. E em que ano nós estamos? Que eu sei que vai aparecer aqui, segundo ano A. E eu sei, vocês estão no segundo ano na escola, mas o ano que está passando por ele, nós estamos em qual ano? 2010, 2020, 2000 quanto, tá? Vai escrever aqui. Presta atenção no calendário que também está escrito ali. Vamos resolver as situações, problemas envolvendo o calendário. Olha essa situação, problema bem parecido no que vocês vieram fazendo a sondagem, ó. Júnior irá viajar 5 dias depois do Dia dos Pais. Então, o Dia dos Pais é dia 8. 5 dias depois, você tem que olhar para o lado, crianças. Contar 5 dias depois do 8. Não é para baixo, não é para cima. É na sequência do 8, tá? Então, o 8 você não conta, porque já é o 8. É 5 dias depois. 1, 2, 3, 4, 5 dias depois. Vai ser que dia? Que dia vai ser 5 dias depois do 8? Tá bom? Conta e veja em qual numeral você parou a sua contagem. Veja se tem a opção aqui. 5 dias depois vai ser domingo 29, sexta-feira, sábado, tá? Se você contou certinho, vai ter a opção aqui, tá bom? Olha lá. Os alunos do segundo ano têm aula de educação física todas as segundas-feiras. E isso é verdade, viu? Quando as aulas voltarem, vocês vão perceber que toda segunda-feira vocês vão ter aula de educação física. Quais serão os dias do mês, números, que terão aula de educação física? Se as aulas são na segunda-feira, você tem que olhar em qual linha do dia da semana? No dia do domingo? Dia da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você vai olhar onde está escrito segunda-feira. Olha para o calendário, onde está escrito segunda-feira? Quais são os dias do mês? Quais são os números que vão cair os dias de educação física? Procure nessas sequências numéricas aqui, ó. Observe o calendário e procure na sequência numérica e marque a sua opção de resposta, tá bom? Pensa, não é para olhar para a mãe e gritar, socorro, me ajude, não. Olha para o calendário, você tem a resposta aqui, tá bom? Olha bem, presta atenção na explicação que a prof fez. Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo de novo e ouve de novo a explicação e faz. Próxima atividade. Lembrando, crianças, que ainda vem bastante atividade sem nome, tá? Muito importante vocês colocarem o nome em todas as atividades. Vocês colocarem o nome, tá? Ainda vejo muitas atividades com letra que não é a de vocês. Eu acho que vocês já sabem escrever o nome de vocês, mesmo que não seja completo, que também já é hora de começar a aprender a escrever o nome completo, tá? Nome de vocês em todas as atividades. Mesmo que a prof coloca na capinha o nome, tá? Quando a prof chega aqui, principalmente as atividades de arte, educação física, a prof tira da capinha, não fica. Daí as atividades estão sem nome, as professoras vão corrigir e não sabem de quem é. Então, coloque o nome em todas as atividades, tá bom? Obrigatoriamente.
Leia novamente essa parlenda. Vamos ler de novo essa parlenda? Leia com a prof aqui, ó. Quem, então essa palavra a gente lê tudo junto, ó. Quem cochicha o rabo espicha, come pão com largatixa. Quem cochicha o rabo espicha, come pão com largatixa. Copie do poema as palavras que têm o CH. E agora é a questão que a prof vai mostrar para vocês um videozinho aqui, rapidamente, que explica a questão do som do CH. Eu vi o chá, eu vi o xé, eu vi o xi, eu vi o xó, eu vi o chu. Chá, xé, xi, xó, chu. Chá tem no chapéu, chá tem na bolacha, chá tem na bolacha ao lado do chapéu. Eu vi o chá, eu vi o xé, eu vi o xi, eu vi o xó, eu vi o chu. Chá, xé, xi, xó, chu. Chê tem no lanche, chê tem no recheio, chê tem no lanche cheio de recheio. Eu vi o chá, eu vi o xé, eu vi o xi, eu vi o xó, eu vi o chu. Chá, xé, xi, xó, chu. Chê tem no chinelo, chê tem no chinês, chê tem no chinês andando de chinelo. Eu vi o chá, eu vi o xé, eu vi o xi, eu vi o xó, eu vi o chu. Chá, xé, xi, xó, chu. Chô tem no cachorro, chô tem na cachoeira, chô tem no cachorro ao lado da cachoeira. Eu vi o chá, eu vi o xé, eu vi o xi, eu vi o xó, eu vi o chu. Chá, xé, xi, xó, chu. Chô tem no chuchu, chô tem na chuva, chô tem na chuva caindo no chuchu. Eu vi o chá, eu vi o xé, eu vi o xi, eu vi o xó, eu vi o chu. Chá, xé, xi, xó, chu. Viram só, né? Sempre esses vídeos que a prof põe é para ajudar vocês a perceber um pouquinho do som. A dica é que sempre que você vê o CH, ele tem som de X. Qual é o som do X? Repete aí. Som do X é o som de X. É o mesmo barulho da panela de pressão aí na sua casa quando ela tá com pressão, né? Faz aquele som. É o som do CH. Então, sempre quando você vê um CH na palavra, finge que tem um X assim, ó. E você lê como se fosse o som do X, tá? Tá? Olha só. Então, pensa aqui, ó. Com A vai ficar o quê? Chá, xê, xi, xô, chu, chão. Lembra que o A com a minhoquinha em cima que se chama tio tem o som pesado que a gente fala, né? O som do ão. Se não tivesse a minhoquinha, o tio em cima ficava au. Então, como tem a minhoquinha que se chama tio, todos onde aparecer isso, o som fica pesado, fica o som do ão. Por exemplo, a palavra aqui, ó, não, né? Então, vamos ler de novo as sílabas com a professora. A professora colocou aqui todos os tipos de letras, né? Caixa alta, cursiva, letra script, tá? Olha lá. Chá, xê, xi, xô, chu, chão. Repete aí várias vezes para você memorizar essas sílabas, porque elas são bem importantes, tá? O CH sozinho, gente, ele não vai dar o som de chá, xê, xi, xô, chu. Ele tem que estar sempre acompanhado com as vogais, tá bom? Na hora de você escrever também. É claro que tem algumas palavras que têm o som de CH, mas é escrita com X. Da mesma forma que tem algumas palavras que têm o som de X e são escritas com CH.
Mas isso vocês vão aprendendo, vão pegando até o decorrer de vocês terminar o 3º ano. Aí vocês vão aprender a regrinha de quando usar o X e quando usar o CH, tá bom? Mas primeiramente é importante você conhecer as sílabas, tá? Então vamos repetir com a prof. Chá, xê, xi, xô, chu, chão. Agora vamos treinar se você pegou bem aqui a questão das sílabas do CH. Leia as palavras abaixo para o seu ajudante. Então, você vai ler aqui essas palavrinhas para alguém aí da sua casa, tá bom? Se você tá assistindo esse vídeo, fazendo atividade sozinha, nessa parte você chama alguém aí, grita alguém da tua casa e fala, escuta que eu vou ler para você. Aí, a pessoa que estiver ouvindo você ler vai marcar as palavrinhas que talvez você não conseguiu ler, tá? Mas como eu sei que eu acho que vocês vão ler todas essas palavras, não vai vir palavra nenhuma marcada, tá bom? Então, eu vou ajudar uma leitura aqui. Por exemplo, quando você for ler, tem o CH, mas então eu já vou olhar a próxima letra. O prof falou que esse CH eu imagino que tem um X aqui. Então, eu vou ler o quê? Chá, V. Fácil, né? Então, façam a leitura aí para a pessoa, alguém da sua casa, e ela vai dizer como você foi, tá bom? Continuando agora em matemática, escreva abaixo de cada algarismo numérico. Quando a gente fala de algarismo, estou falando dos números, tá? A forma como se lê os números. Quando eu falo como se lê, ou você ouvir, escreva por extenso. Extenso vai escrever o nome do número com letras. Dos numerais do mês de agosto. Então, como que você vai fazer? Vai escrever com letras aqui embaixo. Que número é esse? 1. Como que eu escrevo 1? Olha o som do M no final. 2. Fale para você, repita várias vezes o número para você perceber quais sílabas são usadas para escrever o nome deles, tá? Então, escreva de todos até chegar ao 31. Escreva com a letra pequena, tá? Diminui a letra para caber certinho aqui, tá bom? Continuando. Vamos fazer mais uma parlenda aqui, ó. Leia a parlenda e complete com as palavras que faltam. Depois, pense e escreva outras palavras que rimam com esses desenhos aqui. Então, vamos completar lá. Hoje é domingo, pede o quê? Vocês vão completar com o que tá o nome do desenho. Cachimbo. O cachimbo é de barro, bate no jarro. O jarro é fino, bate no sino. Vai escrever o nome dos desenhos, tá? Para completar a parlenda. Gente, vai lendo a parlenda, não vai só escrevendo o nome do desenho, tá? Para vocês ficarem bons na leitura, vocês precisam ler. E a gente fica bom numa coisa treinando, tá? No caso, para ficar bom na leitura, tem que treinar lendo, tá bom? Só aprende a ler lendo, tentando, persistindo, beleza? Aí, vocês vão pensar em outras palavras que rimam com esses desenhos. Qual outra palavra que rima com cachimbo? Outra palavra que termina com o som de imbo? Outra palavra que termina com arro, né? Que é o jarro. Com sino, que termina com o som do touro, do buraco, do mundo, tá? Pensa aí. Se não lembrar, pode pesquisar na internet, não tem problema, tá bom? E a prof quer que você escreva aqui. Gente, sem ajuda, da forma que a criança conseguir escrever. Não corrijam a escrita deles, tá? Leia e copie da parlenda as palavras que tem CH, separando-as em sílabas. Então, tem uma palavra aqui que tem o som do sh, né? Que é o CH. Você vai copiar ela aqui separando em sílaba. Eu não vou falar qual é, tá? Então, a dica que a gente já tem é que é uma palavra que tem 3 sílabas, porque tem 3 espaços. Isso quer dizer que você vai ter que escrever em 3 espaços, separando em sílaba. Agora, você vai pegar os seus materiais de recorte, suas revistas, seus livros velhos aí, e vai procurar, olha só, agora procura nos seus materiais palavras que tenham a primeira sílaba da palavra que você escreveu acima. Então, você vai perceber que aqui, ó, vai ter uma sílaba. Você vai procurar outras palavras que tenham ou no começo, ou no meio, ou no fim, essa sílaba que vai estar escrito aqui. Lembra que aqui você escreveu uma única palavra que tem aqui, que tem o CH. Qual é a primeira sílaba dessa palavra? Eu sei.
Eu quero que vocês pensem. E aí, você vai procurar nos seus materiais palavras que tenham essa sílaba e vão colar aqui, tá bom? Nesse espaçozinho. E por último, nessa página, complete com chá, xê, xi, xô, chu, as palavras abaixo. Então, temos aqui uma chave. Qual é o chá que você vai completar? Chuveiro, chapéu, chinelo, chupeta e chuva. Fácil, né? Bem fácil. Continuando, o prof vai pegar o material dourado. Muito bem, a prof veio pegar o material dourado aqui. Pegar algumas placas, que a prof já explicou que é a placa da centena na apostila anterior. Aqui são as dezenas. Então, nós vamos relembrar um pouquinho sobre isso aqui. Então, olha lá. Acompanha a leitura aqui com a prof. Nós já aprendemos com o material dourado a formação numérica com as dezenas. Então, nós já aprendemos que uma barrinha vale 10, uma dezena é a mesma coisa que 10 unidades. Duas dezenas, 20 unidades, 20. 3 dezenas, 30 unidades, é o número 30. 4 dezenas, 40, tá? 5 dezenas, 50 unidades. 6 dezenas, 60 unidades. 7 dezenas, 70 unidades. 8 dezenas é 80. E 9 dezenas é 90. Então, se eu fosse usar esses cubinhos soltos aqui, as unidades, eu iria ter que juntar 90 cubinhos desses para ter 90 unidades. Então, para ficar mais fácil, grudou-se todas em barrinhas. Então, uma dezena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, tá? E quando passar para 100 unidades, o material dourado vira-se uma barrinha dessa aqui, tá? Agora, veremos que acima de 99 já estamos falando de 100 unidades, né? Falando, ou seja, de uma centena. Aqui, então, tem uma centena. Vocês fizeram isso bastante na outra atividade. 100, 200, 300, 400, 500, tá? É a contagem de 100 em 100, tá? A centena do material dourado é representada, então, por essa placa aqui, né? Muitos dizem que parece chocolate. Então, para fazer a formação numérica, nós vamos usar placa de centena, barrinha de dezenas e também vamos usar as unidades, tá? Para fazer os numerais. Prestem bastante atenção, crianças, olha só. O material dourado, ele só serve para você entender a questão da composição, como que um número é formado, para você entender a questão de quantidades. Então, olha lá, cubinho, barra e placa. O prof vai fazer aqui uma com vocês. Então, nesse desenho, eu tenho uma barrinha que vale 100. Tenho 1, 2, 3, 4 barrinha de centena. 10, 20, 30, 40. Pega o teu material dourado. Quem ainda não tem material dourado, que eu já fiquei sabendo, tem criança que ainda não tem, pais, providencie, que é muito importante, tá? Quantas unidades? 1, 2. Agora, vamos ver que número formou. Esse 100, quando você for representar o 100, vou fazer aqui num papelzinho, você não pode colocar o número 100 assim, criança, não pode. O 100 é representado por 1. Por que 1? Porque tem uma barrinha só de 100 aqui, não tem? Ó, tem uma barrinha, vou por aqui. E aqui, quantas barrinhas de dezenas tem? 1, 2, 3, 4. 4. Esse 4 aqui que você escrever, significa que é 40. Não tem 40, ó? Ó, uma centena, 4 dezenas e quantas unidades? 2 unidades. Aqui, 2 unidades. Que número eu formei? Então, como que eu leio esse número? 142. Sempre eu coloco o E na hora de falar. 142. Esse 4 você vai fingir que tem um 0 aqui na hora de falar, tá bom? Mas na hora de escrever você não pode pôr o 0, porque senão fica 1042, tá? 1402, desculpa.
tá? Então, não pode colocar o 0. Você vai pôr a quantidade de dezenas que tem. E aí, na hora de ler, você vai ler 142. Então, esse é o primeiro exemplo ali. O próximo, vamos ver. Próximo, a gente tem uma barrinha de centena. Então, já sei que tem uma, então já posso pôr uma. 2 de dezenas, então eu sei que tem 10, 20. Só que eu não posso pôr o 20 assim. Não pode pôr o 20 assim. É só a quantidade de dezenas. 2 dezenas. Quantas unidades? 1, 2, 3. Que número formou? 100. Quando você vê o 1, você fala 100. 123. Tá bom? Certo? Então, isso vocês vão pegando com o jeito, tá? 142, 123. Aí, o próximo número que você vai formar. Vamos lá. Continuando. Quantas centenas? Uma barrinha. Quantas dezenas? 1, 2, 3 dezenas. Quantas unidades? Uma. Que número formou? 103 dezenas é igual, olha lá em cima, ó, 30. 131. Certo? Vão fazendo as próximas lá. O seu ajudante pode ajudar você nessa, que é um pouquinho mais difícil de compreender, tá? Continuando. Agora, vamos escrever o nome dos numerais acima por extenso, tá? Então, esses numerais que você formou aqui, nós vamos escrever o nome deles, tá bom? Então, olha só a dica. Quando vamos escrever o nome do numeral, que tem uma centena, ou seja, 100, usamos a palavra cento, igual a prof já falou. Então, aqui tem o exemplo do primeiro número que já estava feito, ó, 142. Ponto final, beleza? Próximo que você vai escrever, coloca o número 123. Então, 123. Tá bom? Faço daí as próximas escritas dos números. Continuando agora, vamos passar para a parte de história. Preste atenção neste relato que eu vou ler sobre esta lenda. Então, nós vimos que no folclore é bastante falado de algumas lendas. As lendas são histórias inventadas e contadas de geração em geração, né? Ouça com atenção esse relato de uma lenda de um personagem do folclore. Ouça. Oi, crianças! Então, a prof disse que ia colocar um relato lá da lenda do Curupira. A prof convidou a prof Luciane. Ela aceitou, ela vai ler para você aí o que você tem na página da atividade de história, tá bom? Pode olhar para ela com atenção e escutar o relato. Eu vou tirar a máscara para sair melhor a voz. Tudo bem com vocês? Então, eu vou fazer a leitura do relato, tá bom? O Curupira é retratado frequentemente como um anão que possui os cabelos vermelhos e os pés ao contrário, com os calcanhares para frente. É importante reforçar que a descrição física do Curupira pode variar de acordo com o local em que a lenda é reproduzida. Em certos locais, o Curupira é careca. Em outros, tem o corpo cabeludo e dentes verdes. De toda forma, as características que se sobressaem são as citadas: baixa estatura, cabelos vermelhos e pés ao contrário. Além disso, destaca-se sua grande força física. O Curupira, como protetor da floresta, voltava-se contra todos aqueles que a destruíam, a floresta, e, por isso, era visto com grande temor pelos indígenas. Os indígenas acreditavam que o Curupira aterrorizava e matava aqueles que entravam na floresta para caçar ou derrubar árvores. Curupira gosta de pregar peças nos caçadores que entram na floresta
ele pode disfarçar-se de caça e, assim, atrair a atenção do caçador, que inicia uma perseguição à sua suposta presa e, então, perde-se no meio da floresta. Ele também pode atormentar os caçadores com um assovio ensurdecedor. As vítimas do Curupira ficam atordoadas pelo som e por não saber de onde e quem está emitindo. Reza a lenda que, caso encontre o Curupira na floresta, você pode escapar dele fazendo um nó em um pedaço de cipó. Legal, né, criança? Já viu o Curupira, prof. Luciane? Eu só Nas histórias, das né? histórias, em desenhos, só Mas assim. os seus avós, seus pais contavam alguma coisa de lendas, assim, antigamente pra você? Ai, contava do Curupira, do lobisomem, da Iara. Ui. E você acredita nisso? Não, são hoje eu sei que é histórias, só né? histórias, são lendas. Muito obrigada, prof. Luciane. Legal, né? A gente ouvir Bem outras legal. profs lendo. Muito Ah, obrigada, prof. Luciane. Um beijão pra vocês, tá bom? Tchau. Viram só que legal a professora Luciane contando esse relato da lenda do Curupira, né? Muitos acreditam, outros não, né? Para as pessoas que moram nas matas, moram em fazendas, alguns deles dizem que já até viram, né? Mas são histórias que são lendas, né? Histórias inventadas, contadas de geração em geração. Então, olha só. Você já ouviu falar de outras lendas? Se sim, escreva o nome do personagem e faça um desenho para representar, tá bom? Então, se você conhece outras lendas, né? Pode fazer um desenho e escrever o nome do personagem. E aí você vai realizar a atividade complementar na página do livro de História, 77 e 78, que também vai estar falando um pouquinho, né, as coisas que contam história, tá bom? Realiza essas atividades, não esqueça de mandar a foto para o WhatsApp particular da professora. Última parte da atividade, você conheceu na história da semana anterior sobre paisagens. Então, a gente falou um pouquinho sobre, lembra da paisagem natural, que são aquelas que não teve mudanças e é modificada, onde houve construções, né? Você viu que paisagem natural é aquela onde não houve nenhuma modificação feita pelas pessoas, ou seja, montanhas, florestas. Já a paisagem humanizada ou modificada é aquela que foi modificada pelas pessoas, sendo necessária a construção de prédio, casas, entre outras, tá? Observe essas imagens onde os personagens do folclore estão. Então, a gente tem aqui alguns personagens. Temos o Curupira, o Saci, a Cuca, o Boto Cor-de-Rosa, a Mula Sem Cabeça e a Iara. E vocês vão escrever em cada uma delas se essa paisagem onde eles estão é natural ou é modificada. Então, o Curupira ele está num ambiente aqui. Esse lugar é natural, só tem natureza ou alguma coisa foi modificada aqui, tá? Você vai escrever. Lembra que modificação são coisas que foram construídas, tá? Aqui o Saci, nesse lugar que ele tá, é natural ou é modificado? A Cuca, nesse lugar que ela tá, é natural ou tem algumas modificações? O Boto Cor-de-Rosa, a Mula Sem Cabeça, a Iara, tá bom? Agora, você vai procurar mais uma vez os seus materiais de recorte, imagem de uma paisagem modificada. Então, você vai perceber que aqui, ó, a maioria que você marcar vai ser paisagem natural. Que os personagens do folclore, a maioria deles vivem na natureza, tá? Agora, você vai procurar nos seus materiais de revista uma imagem de uma paisagem modificada, onde tem alguma construção que o homem fez, tá? Vai recortar e vai colar no espaço abaixo. Essas, então, crianças, foram as atividades desta semana, tá bom? Realizem lá, não esqueça de pintar sua capinha bem bonito. E lembrando que a próxima entrega vai ser, então, no dia 10 de setembro, sexta-feira, tá ok? Um abraço a todos e até a próxima.